And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Fala pessoal do Implacável Concursos, aquele curso que mais aprova em provas relacionadas a concursos de guardas municipais. O meu nome é Gustavo Americano Freire, eu sou juiz de direito no estado da Bahia, mais especificamente na comarca de Barreiras. E agora nós vamos trabalhar algumas questões atinentes a direito do consumidor. Vejam o seguinte, quando nós falamos de direito do consumidor, o que nós precisamos lembrar, o que nós precisamos ter em mente? Existem duas partes. De um lado, o fornecedor, aquela parte que goza de uma força maior na relação. De outro lado, o consumidor, aquela parte que é presumivelmente vulnerável, aquela parte que possui uma debilidade maior nessa relação que é traçada com esse fornecedor. E essa relação, ela tem por objeto o fornecimento ou prestação de serviços ou produtos. E esse consumidor que retira esse produto, que retira esse serviço do mercado de consumo, ele irá utilizá-lo como destinatário final. Ele não pode incrementar uma outra atividade empresarial. Ele tem que retirar aquele bem da cadeia de consumo e utilizá-lo, como dito, como destinatário final. Feitos esses esclarecimentos, vamos para a nossa primeira questão. O que nós temos aqui? De acordo com o Código do Consumidor, são direitos básicos do consumidor. Primeiro, a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais. O primeiro ponto que eu quero deixar salientado para vocês aqui é que o Código de Defesa do Consumidor ele atua em duas frentes de tutela. Tanto uma preventiva, antes do dano ao consumidor ocorrer, quanto uma repressiva. O dano ao consumidor ocorreu. Agora é necessário reparar esse dano. Mas além disso, essa tutela, tanto repressiva quanto preventiva, ela busca reparar ou evitar lesão tanto a danos patrimoniais, ou seja, ao patrimônio do consumidor, quanto a danos extrapatrimoniais, ou seja, a moral do consumidor. Se um direito da personalidade do consumidor foi atingido, o CDC está aí para reparar essa lesão. Mas além disso, ele está aí para reparar lesões individuais que ocorreram de maneira individualizada a um consumidor, quanto lesões transindividuais, sejam elas coletivas, sejam elas difusas. Então, o Código de Defesa do Consumidor, atuando tanto em uma tutela individual do consumidor, quanto em uma tutela transindividual dos consumidores. Assertiva correta. Vamos para a assertiva 2? A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. É sim um direito do consumidor. Os serviços públicos, transporte, saúde, educação, devem ser prestados de maneira adequada e de forma eficaz. Pergunto para vocês, é um direito do consumidor a majoração seletiva de preços de produtos ou serviços? Uma intervenção estatal na economia? Claro que não. Essa situação muito relacionada a congelamento de preços é algo que não é tutelada no direito do consumidor. Quarta, o reconhecimento da vulnerabilidade do fornecedor
no mercado de consumo. Vimos que existem duas partes nessa relação. De um lado, o fornecedor e de outro lado, o consumidor. Quem é a parte vulnerável? Quem é a parte que necessita de tutela? O consumidor? Claro que não. O fornecedor, digo? Claro que não. Quem necessita dessa tutela é o consumidor. Então, a assertiva, quando fala que o fornecedor que necessita dessa tutela, por ser a parte vulnerável, a parte debilitada dessa relação, ela está errada. Assertivas que deveriam ser marcadas como corretas, assertivas 1 e 2. Portanto, letra A sendo nosso gabarito. Vamos para a próxima? O que nós temos aqui nessa questão longa? Osmar ingressou com ação judicial em face do fabricante de telefone celular, alegando que houve problemas ainda no período da vigência da garantia legal, 30 dias ou 90 dias, a depender se é um produto não durável ou um produto durável. No momento da contestação, a parte reapresentou o laudo realizado pela assistência técnica do fabricante, indicando que o problema apresentado no aparelho celular se relaciona ao mau uso. Documento esse acompanhado por fotografia que demonstra marcas compatíveis com choque físico no bem, ao passo em que Osmar requereu a inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? É um direito do consumidor, que pode ser deferido pelo magistrado caso sejam verossímeis as alegações do consumidor, ou seja, tem uma verossimilhança na alegação, ou seja ele hipossuficiente nessa relação, de acordo com as regras de experiências existentes. Prosseguindo, a respeito de tal situação, é correto afirmar: letra A. Deve ser aplicada a inversão do ônus da prova em razão de a previsão ope legis, ou seja, uma inversão que seria pela própria lei realizada, ser direito básico do consumidor para a salvaguarda da facilitação da defesa de seus direitos. Vejam o seguinte, a inversão do ônus da prova, ela é ope iuris, ou seja, é o magistrado que defere essa inversão, preenchidos os requisitos legais, ou seja, inverte-se o ônus probatório e quem teria que provar que o defeito não existe aqui seria o fornecedor do produto e não o consumidor. O erro da questão está em falar que essa inversão decorre da lei. Não decorre da lei. Quem promove essa inversão é o magistrado. Letra B. O laudo técnico confeccionado pela assistência técnica autorizada pela RE não pode ser considerado imparcial e idôneo para ser utilizado, em detrimento das garantias asseguradas ao consumidor, devendo ser julgado procedente o pedido de Osmar, se somente essa prova for constituída nos autos. Reservem essa assertiva que nós vamos trabalhar mais sobre ela em conjunto com outra. Letra C. Embora se trate de relação de consumo, com inversão do ônus da prova, como um direito básico assegurado do consumidor, não está dispensado o dever da parte autora de fazer prova ao fato constitutivo do seu direito. O ponto de atenção e a relação está aqui. Vejam o seguinte, o consumidor possui o direito à inversão do ônus da prova? Possui. Está previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Mas esse direito, ele não é um direito absoluto e ele não dispensa que o consumidor demonstre as alegações que estão sendo feitas. É necessário que ele demonstre, nesse caso, que existe um vício no aparelho celular, o que é complementado pela explicação da letra B. Vejam o seguinte, trabalhar que Osmar vai ter o seu pedido julgado procedente se
for somente essa a prova constituída nos autos do laudo do exame e o Osmar não ter feito nenhuma prova do que ele alegou, isso está errado. A assertiva correta é a letra C. Deem muita atenção a essa assertiva, porque apesar da inversão do ônus da prova ser um direito do consumidor, é necessário sim que ele faça a prova mínima do direito alegado, tudo bem? Letra D. Não pode ser afastada a responsabilidade da demandada por se tratar de garantia legal, que é obrigatória e inegociável, ainda que seja demonstrada culpa exclusiva do consumidor, situação que somente excluiria a responsabilidade em caso de fato do produto. Claro que não. Nós temos a culpa exclusiva do consumidor e a culpa exclusiva de terceiros como excludente da responsabilidade civil do fornecedor. Mesmo estando em período de garantia, se o vício manifestado no produto for decorrente de mau uso, não seria crível, não seria razoável ou proporcional determinar que o fornecedor implementasse a devolução do produto, substituição do produto ou qualquer outro ressarcimento. Vamos para a última? Letra E. Deve ser julgado procedente o pedido de Osmar a partir de suas alegações, uma vez que a justificativa de suposto mau uso do produto por choque físico representa risco que razoavelmente se espera no manuseio de produtos celulares, de aparelhos celulares, não sendo capaz de afastar a garantia legal obrigatória. Claro que não, né, meus amigos? Se estamos falando de mau uso, isso exclui a responsabilidade civil do fornecedor, haja vista se tratar de culpa exclusiva do consumidor. Vamos para a próxima? O que nós temos aqui? Nos termos do disposto no CDC, assinale a assertiva correta. Letra A. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem, uma vez existente culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores. Podemos parar por aqui. Isso porque, no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor de produtos ou serviços é uma responsabilidade objetiva, ou seja, dispensa-se a comprovação de dolo ou culpa. O elemento subjetivo não precisa ser demonstrado nas relações consumeristas. Temos aqui uma responsabilidade civil objetiva. Dispensa-se demonstração de culpa. Letra B. O comerciante não poderá ser responsabilizado nos termos do CDC quando o fabricante, construtor, produtor ou importador não puderem ser identificados. Vejam o seguinte, todos aqueles que compõem a relação de consumo podem ser responsabilizados. Especificamente no caso do fabricante, construtor, produtor ou importador, o comerciante não é responsabilizado como regra. Haja vista que, se não forem localizados ou encontrados fabricante, construtor, produtor ou importador, o comerciante pode sim ser responsabilizado, tudo bem? Vamos para a letra C? O serviço é considerado defeituoso se houver a possibilidade de adoção de novas técnicas. Disposição do Código de Defesa do Consumidor em sentido contrário, tudo bem? Vamos em frente. A ignorância do fornecedor sobre vícios de qualidade por inadequação dos produtos ou serviços o exime de responsabilidade. Da mesma forma que a anterior, disposição expressa no CDC, a ignorância do fornecedor não o exime de responsabilidade. O risco da atividade, ele é todo do fornecedor. Então, em todas as etapas da produção de consumo, o fornecedor deve se atentar para todos os detalhes. E, por fim, letra E. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos causados a aluno consumidor. Perfeito. Haja vista que a responsabilidade em relações de consumo
será como regra objetiva. Prosseguindo, pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre a qual não lhe tenha sido dada prévia adequada informação. Ou seja, um determinado indivíduo prestou um curso superior, mas esse curso não foi reconhecido pelo MEC e a instituição de ensino nada comunicou ao aluno. Existe um vício de informação nessa relação. E a instituição de ensino deve responder por todos os danos que foram gerados, que foram causados ao aluno, que é um consumidor dessa relação. E essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade, como já vimos, objetiva e não subjetiva. E, meus amigos, com isso nós finalizamos o nosso simulado e esperamos que você tenha aprendido alguns pontos que com certeza serão cobrados na sua prova. Até a próxima, pessoal!